Olá, querido aluno. Dando continuidade às nossas aulas a respeito de termos da oração, hoje nós vamos ver dois termos que são bem parecidos, mas que têm funções extremamente diferentes, que é o caso do aposto e do vocativo. É importante que você perceba que o aposto é um termo acessório da oração. Quando a gente pensa em termo acessório, a palavra acessório ela já nos diz que é algo que pode ser descartável, que pode ser tirado, que pode ser retirado, que não fará nenhuma diferença na frase. Já o vocativo, ele é um termo independente, ele não faz parte da oração. Então, o termo acessório, aposto, é um termo que pode ser retirado, mas que faz parte da oração. Já o vocativo é um termo independente que não faz parte da oração. Vamos ver os dois calmamente, ok? Então vamos dar uma olhada. O vocativo, ele é uma invocação, um chamamento, um apelo. Ele é um termo independente e ele não faz parte da estrutura da oração. Então, todas as vezes que você tiver o nome de alguém, todas as vezes que você tiver um apelido, normalmente quando você fizer assim uma invocação, ó Deus, ó vida, você terá um vocativo. E normalmente eles são separados, destacados por vírgula. Olha só esse exemplo. Ó vida, por que não tenho sorte? Se você reparar, o ó vida, ele está destacado não por vírgula, mas por ponto de exclamação, que também é um destacamento. Separa ele da frase. É esse chamamento, essa pergunta para a vida, por que essa figurinha não tem sorte? Olha só esse outro exemplo. Não pense, cara, que eu me esqueci daquele dia. Esse cara é a pessoa com quem ele está falando, o chamamento, a invocação. Esse cara aí está entre vírgulas, destacado, ou seja, é um vocativo, o chamamento por alguém, tá certo? Quando você clama por alguém, você vai ter um vocativo. O vocativo é bem simples de perceber, de identificar, bem tranquilo mesmo. O aposto também é da mesma forma. E o aposto, diferente do vocativo, é um termo que faz parte da oração, como eu já havia dito, mas que pode ser retirado. Porque, normalmente, ele explica o termo anterior ou o termo que vem. O primeiro tipo de aposto é o aposto explicativo. E, normalmente, ele vem entre vírgulas e explica o termo anterior da oração. Olha só esse exemplo. O rei de Portugal, João VI, nasceu dia 13 de maio de 1767. Então, quando eu digo rei de Portugal, quem é o rei de Portugal? João VI. Esse João VI é um aposto explicativo porque explica quem é o rei de Portugal, normalmente separado entre vírgulas, ok? O segundo que a gente vai ter é o aposto enumerativo. Olha só esse exemplo. Tudo que ele queria era amor, carinho e paz. Quais eram as coisas que ele queria? Carinho, amor e paz. Isso enumera coisas que ele queria, ou seja, um aposto explicativo. O terceiro aposto que a gente vai ter, nós vamos ter o aposto comparativo. E essa comparação ela não precisa ser necessariamente explícita, né? Ela pode acontecer de forma implícita, ou seja, não dá para ver muito bem na frase. Olha só o exemplo. Crianças, pássaros selvagens nunca deixam de surpreender. Crianças, pássaros selvagens nunca deixam de compreender. Não está comparando a criança aos pássaros selvagens? Logo, nós temos um aposto comparativo, ok? O próximo tipo de aposto é o aposto distributivo. É quando eu pego alguma coisa e distribuo para termos da oração. Olha só o exemplo. Pegue 2 pães, um para você e um para o seu pai. Um pão para você, um pão para o seu pai. Pegue 2 pães, 2 pontos, olha, o aposto separado por 2 pontos, um para você e um para o seu pai. Distribuição. Logo, nós temos um aposto distributivo, ok? O próximo tipo de aposto é o aposto de especificação. É quando você especifica sobre aquilo que você está falando. Exemplo, minha irmã Carolina foi à feira. Carolina é quem? Minha irmã. Eu não estou especificando que tipo de irmã. Eu não estou falando da Raquel, não estou falando da Joana, não estou falando da Rebeca. Eu estou falando da Carolina. Isso é um aposto de
especificação. E nós também temos o aposto da oração. O aposto da oração é um aposto que uma letra ou uma palavra, ele sintetiza o que foi dito anteriormente. Vamos dar uma observada nesse exemplo aqui. Podia estudar à noite, o que não impedia de trabalhar. Podia estudar à noite, o que não impedia de trabalhar. Observe a letra O. Esse o que não impedia de trabalhar, ele se refere à frase anterior. Ele sintetiza o podia estudar à noite. Uma coisa significa, é como se fosse uma referência. Isso é um aposto da oração, ok? Esse o substitui a oração anterior. Tudo certo? Tudo bem? Grande beijo e até a próxima!